7h59 em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também em nossas redes sociais, tanto pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, também daqui a pouco em podcast esse programa e logo mais às 17 horas reprise na Plena TV. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos, ao vivo aqui na Folha hoje, conversando com o doutor Frederico Paes, que é o vice-prefeito de Campos. E eu volto com você, Aloysio, né, abrindo esse bloco aí, por favor. Vamos mudar um pouco a estrutura do programa. Vamos fazer agora um bloco só, em vez de fazer 3, porque a gente estendeu muito o primeiro bloco, não porque queríamos falar mais do que deveríamos, mas porque os assuntos são complexos. Como o Cláudio Nogueira bem citou, só saúde, só agropecuária, daria um programa só para eles, mas faltou falar ainda sobre agricultura, sobre saúde, dos postos, e o Frederico, no intervalo, acessou a informação dos 4 postos que talvez sejam reabertos nesse ano. Você pode falar, por favor, Frederico? Então são as nossas UBS, né, postos de saúde, dos quais nós já abrimos 8, que eu já relatei aqui, e vão ser abertos até o final do ano ainda mais 4. No Carvão, né, no Campelo, 3 Vendas, como eu já havia citado, e Pernambuco. Então, totalizando aí 12 postos, a gente pode falar que é um posto por mês, uma UBS por mês. O objetivo nosso, Luiz, e reitero, quando a gente fala reabrir, a Folha da Manhã, inclusive, acompanhou o último agora que nós abrimos, que foi lá em São Sebastião, abrindo com dignidade, abrindo com qualidade, reformando, reestruturando o posto, dando à população atendimento digno lá na ponta. É o que a gente quer fazer e que a Secretaria de Saúde tem feito com muito carinho. Você falou mais um assunto que restou do bloco anterior. O perdão, Covid. Uhum. A gente está começando a perigoso relaxa. Ser de Covid, é perigoso isso. Mas as notícias são boas. Você deu uma extensão da informação que o Nogueira passou do Folha 1. Você está quase comemorando o zero, o fato de zerar em leite de UTI. Mas você tem uma notícia mais ampla sobre isso em relação ao leito clínico. Pode passar, por favor? Vamos lá. É importante a gente destacar, Aloysio, Cláudio e ouvintes, que essas boas notícias não podem ser confundidas com o relaxamento das pessoas, né? A gente tem uma preocupação muito grande com as festas agora de final de ano, o verão chegando, o fato da gente ter avançado muito na vacinação, e com certeza foi por isso, né? A gente não tem que admirar o SUS, né? Nós temos que hoje colocar o SUS, Sistema Único de Saúde brasileiro, como um dos melhores do mundo, né? E foi graças a esse sistema, ao nosso programa de vacinação, que está aí funcionando há mais de 20 anos, né, que a vacinação do povo brasileiro avançou muito. E não foi diferente em Campos. Nós tivemos aqui um trabalho, por muitas vezes, árduo e difícil de vacinação, comandado por Dr. Charbel, junto com o Rodrigo Carneiro, toda a nossa equipe, e que deu muito trabalho, porque, na verdade, a busca por vacina, né, por vacinação, as pessoas enfrentaram fila e tiveram, às vezes, dificuldade de acesso, mas que bom que foi assim. Eu digo que bom porque hoje o que a gente vê, por exemplo, na Europa, Luiz, é a volta da Covid lá e, pasme, né? Pessoas, grande parte da população europeia não querem tomar vacina. Eu estava lendo ontem uma reportagem no Globo, onde parte da população da Alemanha e acredite, 30% da população alemã não tomaram a vacina. Então, assim, é uma coisa absurda, e que já havia uma campanha também anti-vacina muito antes da Covid. Na Europa, estava muito forte. Então, isso é um absurdo, né? A gente vê países desenvolvidos
e pessoas negacionistas em relação à vacina, mas hoje que a gente vê vidas que foram salvas graças ao SUS e graças à vacina. E Campos, hoje a gente pode comemorar que não temos nenhum paciente internado em leito clínico. O Cláudio Nogueira falou da Santa Casa, que zerou os pacientes do UTI. Hoje nós temos, é o que eu falo, não dá para comemorar se tem gente ainda internada em UTI. Nós temos hoje 7 pessoas internadas em UTI em toda a rede pública e municipal. Ainda existe 7 pessoas. Só que se a gente olhar um pouquinho para trás, há 4, 5 meses atrás, nós tínhamos ali 120 leitos de UTI ocupados, entre públicos e privados, e mais 10, 15 pessoas aguardando em fila de espera por um leito de UTI, sem conseguir respirar. Isso é uma coisa terrível. Então, repito, não dá para a gente sair soltando fogos em comemoração, porque ainda existe gente internada, mas o fato de não ter hoje nenhuma pessoa internada em leito clínico é uma coisa muito importante. E aí, eu sou engenheiro agrônomo, mas eu converso muito com os profissionais de saúde, os médicos, qual a importância de zerar o leito clínico? Porque raramente, Aloysio, o paciente entra direto na UTI. Meu caro Cláudio, ele entra através do leito comum, do leito clínico. Ele é internado no hospital através de um leito clínico e, infelizmente, quando evolui, ele passa para a UTI. Então, o fato hoje de não ter ninguém internado em leito clínico é uma coisa muito importante, né? Eu acredito que até o final do ano a gente possa estar com essa situação zerada. É importante chamar, e aqui eu faço um apelo público para que as pessoas procurem a vacinação anti-Covid. Nós temos hoje, Aloysio, 40 mil pessoas que deveriam ser vacinadas e não foram ainda. Estava falando da Alemanha agora há pouco, mas nós estamos aí com 40 mil pessoas, pouco menos de 10% da população que deveria ser vacinada e que não foi vacinada ainda. Então, de Campos, né? De Campos. Então, é muito importante, e o doutor Chardo vai começar uma campanha junto à imprensa para nos ajudar a fazer um chamamento para que essas pessoas se vacinem, porque elas podem complicar as vidas dos outros 90% que foram vacinados, né? A gente sabe que a vacina ela tem um período, ela tem uma época de atuação, então é muito importante todos se vacinarem. É preciso também, parte dessa população só tomou uma dose, muitos tomaram uma dose e não voltaram para a segunda dose. E agora nós já estamos falando na terceira dose, que é a dose de reforço, que o Ministério da Saúde ontem diminuiu para 5 meses, o intervalo entre a segunda e a terceira dose. Uma coisa muito importante também, você que tomou sua vacina, observe no cartão de vacinação, 5 meses depois da segunda dose, você procurar o posto médico, procurar todos os nossos locais de vacinação para tomar a terceira dose de reforço, que é muito importante. Só Desculpa, doutor, só uma coisa rápida. Desses 40 mil, saberia dizer a faixa etária? Se não souber, isso não há problema. Por incrível que pareça, a grande parte menor do que 45 anos. Então, nós estamos falando de adultos jovens, né? Os idosos teve uma procura maciça, porque foi ali no início da vacinação. E você vê o seguinte, Cláudio, as pessoas que estão sendo internadas, como a mídia nacional tem falado, são pessoas que não tomaram a vacina ou que tomaram só uma dose, e são pessoas normalmente mais jovens, né? São adultos jovens aí, até 50 anos, que estão sendo internados e vindo a óbito ainda no Brasil, com certeza por falta de vacinação. E, repito, a terceira dose, a dose de reforço é muito importante. O Brasil hoje já superou os Estados Unidos em número de percentual de vacinados. Eu tenho muito orgulho, sabe, Aloysio, do nosso sistema de saúde, nosso SUS, né? Eu acho que tem sua precariedade, tem as dificuldades de acesso,
mas é um programa que, a nível mundial, mostrou o quanto é forte e que, dando valor aos médicos e aos profissionais da área de saúde, a gente consegue ainda salvar muitas vidas com o nosso SUS. Eu queria colocar as informações em relação à Europa. A gente tem dois quadros muito distintos. Os países do leste europeu, que pertenciam ao bloco liderado pela União Soviética, que foi dissolvida em 1991, 2 anos após a queda do Muro de Berlim, em 1989. Esse país do bloco socialista, está muito claro, Ucrânia, Letônia, Lituânia, Bulgária, Romênia, Polônia, Hungria. Está muito claro que a população que viveu sobre os regimes do chamado socialismo real não confiam no Estado. É uma herança que ficou. E a parte da Alemanha que o Frederico citou é a parte justamente da Alemanha Oriental, porque a Alemanha foi dividida entre Estados Unidos, os dois vencedores da Segunda Guerra, Estados Unidos com a parte ocidental e União Soviética com a parte oriental. Então é uma herança da experiência do socialismo real, e uma herança nefasta, né? E em relação a fazer outra observação, o Frederico falou sobre Covid, né? Não, agora me fugiu. Os 40 mil que não foram vacinados? Não, me fugiu. Não, a questão do SUS, perdão, a questão do SUS. Lembrar que o SUS é uma conquista da Constituição de 1988, ele não existia antes disso, né? E que ele é baseado no sistema de saúde da Grã-Bretanha, com uma adaptação do sistema de saúde da Grã-Bretanha feito na Constituição conduzida pelo grande Ulisses Guimarães, né, que pegou aquela experiência exitosa na Grã-Bretanha, com falhas na Grã-Bretanha, com falhas no Brasil, mas certamente os dois países estão muito melhor tendo esse sistema do que outros países que não têm, que não universalizam o atendimento à saúde, né? Isso posto, Frederico, vamos lá. Erros e acertos, não dá para falar de todos, né, mas vamos tentar os que você considera principais erros e acertos do governo Vladimir nesses 11 meses. Aloysio, eu diria que os acertos é quando, sem aqui qualquer tipo de politicagem, até porque você me conhece bem, não é meu perfil, mas o governo Vladimir, o foco é cuidar das pessoas, né? E quando você fala em cuidar das pessoas, você tem um aspecto amplo aí, que você passa por todo uma questão de saúde, de educação, transporte, assistência social. Eu pude observar uma conquista que nós fizemos, que foi a reabertura do restaurante popular, Restaurante do Povo. A quantidade de pessoas, eu já tive ali 3, 4 vezes, na verdade, que procuram o restaurante, e pessoas, Aloysio, do comércio, né? Muita gente, às vezes, por falta de conhecimento, acha que o restaurante é só para pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Não, muitas pessoas. Porque quanto custa hoje uma quentinha, né? Comerciante, ou melhor, comerciário, vai trabalhar no centro da cidade, se ele vai comer uma quentinha, nada é 10, 15 reais. Ele vai gastar ali 15, 20 reais para almoçar, né? E esse comerciário ganha, por muitas vezes, salário mínimo, um pouquinho mais. Ele praticamente deixaria metade do seu ganho, ou 40% pelo menos, na alimentação. Então, além da questão de ajudar muita gente que realmente passa fome, e que hoje está lá se alimentando dignamente, tomando seu café da manhã, o almoço e janta, tem essa questão também dos comerciários, e que a gente sabe que atende muito. A gente já falou bastante da saúde. Me permite? Pois não.
também destacar que, além dos comerciários, um público também que sempre usou o restaurante para se alimentar, desde que ele foi inaugurado, são estudantes universitários da UFO e FIF, porque muitos deles vêm de famílias humildes. Sem dúvida. Não tem mérito, né? Sem dúvida. Que passaram no Enem, mas não tem recursos, como tem, logicamente, que os alunos de universidades privadas, né? Não resta dúvida. Utilizam ali. Não resta dúvida. Então, assim, entre as nossas conquistas, eu acho que foi uma conquista enorme, em parceria com o governo Cláudio Castro, o governo do Estado. Nós vamos abrir um restaurante em Guarulhos, né, também para atender a população. É muito importante, sabe, Luiz? A gente tem que ter essa visão maior, que é aquela história vamos dar a vara, vamos ensinar o cara a pescar, não vamos dar o peixe, não, mas a gente sabe que tem hora que precisa dar o peixe e tem que ser feito isso, e é o que a gente está fazendo. Na saúde, houve diversos avanços. Desculpa, o restaurante popular de Guarulhos, o governador Cláudio Castro, em entrevista à Folha, falou em novembro. E esse prazo foi confirmado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Fará, nesse programa aqui. Nós estamos já no dia 19 e fatalmente não vi esse prazo. Não vai, eu achei o prazo muito apertado. Eu ouvi isso também, eu comentei até com a pessoa no dia, eu falei, não vai dar tempo, a gente sabe, né, questão de... Mas eu acho, Luiz, que assim, nunca é tempo, nunca está atrasado para abrir, é um equipamento muito importante e que, se pelo menos até o início do ano ele ficar pronto, a gente vai ficar muito feliz. Eu destaco também, Luiz, a educação, né? Nós hoje temos lá o professor Marcelo Feres, que é um grande profissional, também já foi entrevistado aqui por vocês, é uma pessoa muito capacitada, que tem atuado de forma muito equilibrada na nossa educação, que Campos precisa, né? Nossa cidade, como uma das cidades mais importantes do Brasil, tem que ter uma educação de qualidade, uma educação voltada para muita gente que precisa sair da situação de extrema pobreza, situação de falta de mercado de trabalho, e só através da educação é possível fazer isso. Não adianta a gente... a questão do assistencialismo, como eu falei há pouco, é muito importante. Destaco que também o nosso secretário Rodrigo, que tem feito um trabalho excepcional nesse sentido, mas a educação é fundamental para que a gente consiga avançar e tirar o povo da pobreza. Isso eu falo a nível do Brasil, do Estado, e da nossa região não é diferente. Não tem como a gente melhorar a condição de vida das pessoas sem que elas tenham acesso à educação. A gente fica aqui muito satisfeitos, vamos dizer assim, com a atuação do professor Marcelo Feres. Eu acho que nesses 4 anos de governo nosso ele vai trazer aí muita coisa positiva para a gente, muita coisa importante para a educação do nosso povo no município de Campos. Os erros que você falou, que você perguntou, eu acho que a experiência, né, que a gente precisa adquirir com o tempo faz com que a gente, às vezes, cometa algum erro, algum equívoco. E a oposição, por mais que às vezes machuque o ouvido, né, você receber críticas, ela é importante. A gente, por muitas vezes, essa crítica é feita infundada, mas quando ela é verdadeira, ela é importante. Eu acho que a oposição tem um papel fundamental, não só no nosso governo, qualquer governo, né, para que se busque melhoria. O que a gente não pode admitir é fake news, coisas que são inventadas para prejudicar o governo municipal. Mas quando a crítica é bem-vinda e a gente recebe bem, a gente corrige, busca corrigir os erros. Na própria área de saúde que a gente tem ajudado, quando a gente recebe as demandas dos vereadores da oposição, a gente procura atender críticas que são verdadeiras, a gente procura corrigi-las, né? Ver onde é que está o erro.
Então, mas eu colocaria, Luiz e Cláudio, como uma situação. Você não me perguntou, mas eu já vi que algumas pessoas você pergunta com a nota, né? Com a nota. A minha próxima pergunta, 0 a 10, com a nota do Vladimir, e por quê? Eu diria que essa nota é 9. Aí você fala, pô, Frederico, você está falando isso que você é vice-prefeito, não é não. É pelo esforço e pelo resultado que nós estamos alcançando em tão pouco tempo, né? Talvez daqui a 4 meses, espero que não dure tanto, eu volte ao programa e fale, não, foi para 8, foi para 9,5. 10 nunca é, né? 10, mas é o esforço. E o Vladimir, Aloysio, eu vou chamar aqui de menino, né, porque tem 30 e poucos anos, eu já estou com 50 e lá vai fumaça. Ele é um cara muito bem intencionado, tá certo? É uma pessoa que, como todos nós cometemos equívocos, mas é uma pessoa que quer acertar, tem uma vontade muito grande de acertar. E vou te falar, não para de trabalhar. O cara é uma máquina para trabalhar. É sábado, domingo, feriado, é o WhatsApp o dia inteiro, e entra para a noite e muito atento, né, às reclamações, às demandas da ponta, através de rede social, através da imprensa, buscando sempre uma resposta rápida a essas demandas. Então, esse gás, ele tem uma brincadeira que ele fala uma frase, né, bora trabalhar, esse gás acaba contagiando de forma positiva todo o governo. Então, as pessoas buscam dar resposta rápida, trazer resposta rápida às pessoas e acaba sendo produtivo, né? As pessoas têm uma produtividade, uma assertividade grande. Eu acho também a harmonia do governo, que é uma coisa rara, tem um tal do fogo amigo, que o pessoal fala, às vezes disputa interna, muito pouco, tá certo? Muito, muito pouco. Eu vejo hoje que existe uma harmonia grande e isso é fruto da própria maneira que o Vladimir trabalha. Então, eu acho que, conforme, resumindo a sua pergunta, entre acertos e erros, eu acho que os acertos são bem maiores, aí, pesando positivamente na balança para uma nota melhor. Faz parte do jogo político, né? José Paes ontem, ex-procurador-geral do município, deu nota 5. Desceu uma série de críticas ao governo Vladimir. E uma coisa, me parece, todo gestor público imprime, como você está falando do Vladimir, o seu próprio jeito pessoal à gestão. Isso é natural, né? Quem está no comando imprime. Esse programa, o Cláudio Nogueira imprime o jeito dele, eu imprimo o meu, Arnaldo dele. É natural, né? A nossa cara, vai passar a cara do programa. Ainda que não seja muito bonito, mas é que a gente tem. Você não acha, assim, é uma crítica que é feita a Vladimir, uma crítica construtiva, na minha visão, e é um pouco, que distingue um pouco a geração deles da nossa, que você e Cláudio Nogueira estão na mesma faixa etária. Um pouco pilhado demais com rede social, não? Acho não, tenho certeza. Tenho certeza. Inclusive, já conversei com ele sobre isso, né? Porque a rede social, Luiz, lógico que ela é importante, né? É uma nova modalidade de comunicação, mas por muitas vezes essa rede social ela é perversa, porque se você faz uma coisa positiva e coloca ali na rede social, as chamadas curtidas, interações com os seguidores, ela tem um peso. Acontece um problema, aquilo explode, né? Viraliza, como se diz. Então, isso realmente é ruim. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos que olhar para os grandes gestores do Brasil em termos de governo. Quando eu falo grande, é no sentido de ser bom, né? Eu não vejo essas pessoas tão ligadas aí, tem assessoria para isso, mas você tem razão, sim. Mas é a preocupação, sabe, Luiz? O nosso prefeito ele é muito preocupado com as pessoas, mas ele acaba sofrendo com isso, né? A pessoa, ele não para,
E a demanda, se você for atender a tudo que aparece em rede social, você vai acabar vivendo ali em função disso. Mas é preciso ter um equilíbrio, eu concordo com você, e às vezes o nosso prefeito fica muito ligado e aí perturba todo mundo. Ele vai atrás de todo mundo. Enquanto não resolver aquele assunto, ele não sossega. Eu tava comentando, e falo por experiência própria como jornalista, Vladimir e o Rafael têm uma característica positiva, que, por exemplo, garotinho não tem. Temperamento, né? Cada um tem seu temperamento. Pelo menos feita pela imprensa profissional, tanto o Rafael quanto o Vladimir não transformam quer dizer, o fato de você fazer uma crítica num ato de inimizade pessoal. Ele sabe separar o joio do trigo, o que é muito bom. Rafael foi assim como prefeito, Vladimir é assim como prefeito. Garotinho, por exemplo, você faz uma crítica, você vira inimigo. Tem outras pessoas que... O Rodrigo Bacelar também, você faz uma crítica, você vira inimigo. São estilos diferentes, né? Mas você não acha que, quando se trata de rede social, fala-se muito que o Vladimir tem um temperamento mais calmo do que de garotinho, né? Mas quando se trata de rede social, ele é tão pilhado, ele fica tão pilhado quanto o garotinho? Não, eu não acho que ele fica pilhado, eu acho que ele quer resolver o problema, né? Quando aparece a demanda ali, enquanto não resolver, ele não sossega. Sei lá, quando queimou a lâmpada lá na UBS e tal, e o cara chegou lá e reclamou da lâmpada queimada na frente do posto de saúde. Enquanto não for resolvido, ele não para, ele vai e procura os secretários e fica, seja sábado, domingo, feriado, à noite. Estou te falando porque eu participo ativamente disso. E enquanto não for resolvida aquela demanda da rede social, ele não para. Então, eu acho que é mais essa questão do que propriamente ficar pilhado. Agora, essa calma que você colocou, Luiz, que está proporcionando uma interação do governo Vladimir com o governador do Estado, né, com o governo federal. Campos, eu acho não, tenho certeza, não me lembro de ter tido, acho que desde a época do avô de Rafael, que foi Zezé Barbosa, né, uma interação que está tendo com o governo do Estado e o governo federal, como o Vladimir conseguiu. Né? Talvez esse temperamento dele, eu já estive em Brasília diversas vezes com ele no Ministério, ele é muito querido lá. Na época que ele foi deputado federal, eu costumo dizer o seguinte, o povo, eu tive com um garotinho quando ele era deputado federal lá em Brasília, o povo lá tem medo do garotinho. Eu recebi e resolvi as coisas. O Caiado não tem medo, não. Mas, e o Vladimir não, o Vladimir, pô, quando a gente chega nos ministérios, né, senadores, deputados federais, ele é muito bem recebido, as pessoas gostam dele, esse temperamento dele facilita muito, e Campos esse ano, Luiz, vai receber, deve fechar aí, em quase 200 milhões de dinheiro, chamado dinheiro novo, né, dinheiro externo, entre emendas parlamentares, recursos do governo do Estado, né, e que fica um agradecimento muito especial ao governador Cláudio Castro, que tem sido muito parceiro do município de Campos. Né? A gente, se não fosse o governador, talvez a gente não conseguisse atingir vários objetivos que a gente tem conseguido, a parceria fundamental com o governo do Estado e o governo federal, através de senadores, deputados federais. Eu queria dar destaque aqui para a Clarissa Garotinho, que tem, né, colocado muita emenda aqui na nossa cidade, o Cristino Áureo também é outro deputado, enfim, vários deputados federais que têm proporcionado emendas parlamentares. Por exemplo, na agricultura, nós vamos receber, no ano que vem, mais de 15 milhões de reais em emendas parlamentares para compra de equipamento, estradas vicinais, reforma de ponte, enfim, uma série de coisas que a gente não tinha isso, né? Campos não conseguia, há muito tempo, repito, ter essa interação com o governo estadual e federal para trazer recurso novo para cá, que é muito importante, muito importante. Essas emendas parlamentares
elas, se não, repito e insisto, se não fosse a habilidade do Vladimir, a gente não conseguiria com tanta, não vou chamar de facilidade, mas com tanta rapidez como nós estamos conseguindo. Deixa eu... Desculpa. Obrigado. Só entrar num assunto aqui, Luiz, e ainda com relação a esse tema, desses 11 meses, erros e acertos, eu gostaria que o senhor avaliasse, e aí é claro que é pessoal, na opinião do senhor, sobre a habilidade que o senhor acabou de citar agora do Vladimir, mas com relação à Câmara Municipal, com os vereadores da Câmara Municipal. No início do mandato ele tinha mais de 20 vereadores, né, considerados aí na base ou que, né, votavam com ele. Hoje a coisa está apertada para ele conseguir 14. O Luiz falou que essa semana com o Leon, que se os 3 vereadores do PDT fiel da balança, não tenha dúvida, se eles, né, saírem hoje, o governo não consegue boa vida na Câmara e tem tido dificuldades. O começo desse rompimento foi aquele em maio desse ano, com esse Código Tributário. Você acha que faltou a habilidade de Vladimir ali para apresentar aquele Código Tributário à Câmara? Chegou lá às 11 horas da manhã, meio-dia, para ser votado aquela sessão foi até 3 horas da manhã. E o projeto, né, a gente sabe o desfecho que teve. Cláudio, o projeto não é ruim. A época foi ruim, né? Então, além dessa questão de faltar tempo, e aí eu faço aqui um destaque ao Fábio Ribeiro, né, nosso presidente, que conseguiu ainda avançar muito em relação à maneira e à velocidade que foi conduzido. Então, não resta dúvida, como a gente falou entre erros e acertos, houve essa questão da falta ali de um diálogo maior na época, né, com alguns vereadores. Agora, por outro lado, vou usar a palavra, deixa eu melhorar aqui o termo que eu utilizar, mas houve uma separação necessária. Eu diria que nós tínhamos ali diversos vereadores que estavam acompanhando o governo simplesmente em busca de cargos, em busca de posições junto ao governo, e que eles caminharam no segundo turno conosco, mas não trouxeram os votos. A verdade é essa. A verdade é que houve diversos vereadores ali que fizeram blá 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 na campanha, estou falando do segundo turno, né? Parte desse grupo aí dos 20 que você acabou de falar, mas que os votos não vieram. E não vieram por falta de empenho, né, deles. Então, acho que a base hoje, vamos chamar de 14, é uma base consolidada e tem que ser dada oportunidade e valor a essas pessoas que estão ali, né? Nós temos que enaltecer o nosso presidente Fábio Ribeiro, que tem conduzido com muita força no sentido de maestria, de habilidade política, a nossa Câmara, e a base hoje, repito, ela tem que ser valorizada, que sempre esteve ao nosso lado. Muito boa pergunta. Eu não queria passar, por mim eu não ia fazer. Muito boa pergunta. Deixa eu pegar carona na pergunta de Nogueira, Frederico. A base hoje são 15, que são 14 mais o presidente. Né? Então são 15. Mas como o Nogueira falou, eu falei aqui com o Leon Gomes, que é do PDT, de certa maneira, talvez tenha apertado mais ele do que aperto vereadores da bancada da oposição e da situação. Aí ele meio que constatou isso. Eu falei, cara, mas vocês são fiel da balança. Vocês não são base orgânica, mas também não estão na base. Então, se vocês 3 saírem, né, eu reforço o que a Nogueira falou, essa vantagem de vocês é muito tênue. Eu já conversei com vários de vocês do governo, conversei com vários vereadores, sei que as opiniões ali naquele momento, a sua própria, foi uma que depois de certo tempo mudou um pouco,
em relação à maneira de lidar com alguns vereadores. E eu te pergunto, 3 vereadores especificamente. Estamos falando aqui de três vereadores do PDT. Vamos falar de outros 3. Rafael Twin, Fred Machado e Bruninho Viana. Não foi uma queda de braço desnecessária? Sim ou não, por quê? Faltou diálogo. Né? Eu repito o que eu falei. Eu tive aqui, Luiz, no programa, logo após ali esse embate com Arnaldo e Cláudio, e eu desde aquela época eu falei isso. Eu não eximo de colocar meus pensamentos, né? Esses 3 que você citou aí, né, são pessoas que têm um pensamento, eu diria até alinhado com o governo em muitas coisas, tá certo? Eu acho que a unanimidade, claro, ela é sempre burra, né? É preciso haver discussão, haver debate, haver interações, mas são pessoas que eu acho que, eu diria até que podem caminhar com o governo, sim, né? São pessoas que têm não são oposição simplesmente por ser oposição. A gente entende ali que as divergências é normal, faz parte das questões políticas, mas o importante é querer o bem das pessoas, o bem da população. Eu não vou citar o nome, se me permite, mas esses dias um vereador da oposição raivosa, que eu chamo, falou, não, porque lá no Hospital São José, 100 e tantas crianças deixaram de ser atendidas no dia de ontem. Aí me mandaram aquilo, eu falei, rapaz, 100 e tantas crianças. Aí procurei saber, na verdade tinham sido 7 crianças. Porque o cara falou, e o cara deu como média. A média que procura o Hospital São José são 170 crianças todo dia. Eu falei, rapaz, a população de Campos vai toda lá para São José. E você vê que é uma coisa assim, e fala esse público e bota aquilo como verdade. É fake news ao vivo e a cores. Pelo amor de Deus. Esse tipo de coisa. Agora, posso ser franco, Luiz, eu, como você disse agora há pouco, é a primeira vez que eu entrei na política, e graças a Deus fui vitorioso junto com o Vladimir. Existe um meio político fechado e que as notícias circulam ali naquele meio. Mas se você escutar a população como um todo, né, ouvir as pessoas, formadores de opinião ou não, pessoas que usam e que dependem por muitas vezes do poder público, você vai ver que hoje o governo Vladimir está com aceitação excepcional, né? Essa oposição, ela sabe disso. E aí é preocupação deles. Ela sabe que o governo municipal, o governo Vladimir, está fazendo um governo bom. Tem erros, mas tem feito, tem procurado se esforçar. E aí começa a criar essas fake news, essa oposição chamada raivosa, acho que foi o termo até que você usou, mas é uma posição que não traz nada de produtivo, né? Você vê que fica ali, mas fica, é o que eu estou te falando, eu tenho discutido com algumas pessoas, ficam nesse meio político e acaba não repercutindo na opinião das pessoas que vão votar. Então essa é a preocupação deles e que a gente está aí, eu diria, caminhando muito bem na opinião pública. Em relação com os vereadores... Outra pauta, um programa só para falar disso. Eu me lembro que naquele episódio do Matassiano, que eu não quero retomar aqui, né, que envolve honra de mulher, uma coisa que deixa lá. Não vale a pena nem falar disso. Eu já disse também aqui o que tinha para dizer sobre isso, nesse programa, não quero retomar. Mas ali teve um evento da história do buraco mais embaixo, com você, Marquinhos Bacelar, que eu achei que fosse acabar em casamento. No calor da emoção, né, a gente fala muita coisa. Mas, enfim, eu acho que é estilo, né? Como você falou agora há pouco, a família Bacelar, como o próprio Garotinho, tem um estilo próprio deles, e que às vezes a gente tem que aceitar, queira ou não, os caras não vão mudar.
né? Não adianta você fazer carinho ou bater, ou deixar bater moralmente, claro, verbalmente, melhor dizendo. Os caras não vão mudar, é o estilo deles. Então, paciência, a gente tem que tocar a vida, ir para frente, procurando corrigir os erros e buscando enaltecer os acertos e seguindo em frente. Aqui tem vários comentários aqui no streaming. Então, aqui a diferença que... Mário Filho, advogado. A diferença é que este vice-prefeito atua. Não é papagaio fêmea como os outros no passado. Mário Filho. Frederico, estamos chegando no final do programa, tem que te liberar. Mas você falou da boa relação de Vladimir em Brasília, citou, né? Também a relação do Garotinho, deputado, senador. Temos eleições ano que vem, né? Tem duas perguntas para fazer você, uma mais geral e uma mais focalizada no grupo político. Começo pelo mais regional. Se fala, o próprio Garotinho falou aqui, federal, Garotinho, se puder, né? Ninguém tem dúvida que deve se eleger muito, com facilidade e ser um grande puxador de voto. Tem voto no estado inteiro, tem voto não só no Norte Fluminense, como na Baixada, na Serrana, né? Na zona metropolitana do Rio de Janeiro. Marcelo Mérida. Garotinho vinha aqui. Garotinho tem que saber se vai ter condições jurídicas, né, de concorrer, né? Se tiver, certamente vai vir. Ele, Mérida, estadual. Clarissa viria estadual, embora tenha pontuando até para senadora, mas enfim, o plano é que possa vir estadual. E Bruno Dauari, que são, até porque são candidatos naturais. Clarissa, né, ela abriria por conta do pai e também por questão pessoal, de maternidade, de ficar mais próxima aos filhos. E Bruno já é deputado. Mas Garotinho falou aqui que podem ser 5. E se fala da Câmara em 2 nomes, do grupo de vocês, né? Fábio Ribeiro, que é o que parece, oscila entre uma coisa e outra, mas estaria mais próximo agora a concorrer à reeleição a presidente do que a estadual, e em Juninho Virgílio, primeiro vice-presidente. Como é que você vê esse tabuleiro para 2022, do seu grupo? Luiz, para falar do meu grupo, eu tenho que falar da nossa cidade, e até região, perdão. Nós perdemos de forma muito trágica 2 deputados, né? É o João Peixoto, né? Que inclusive foi um dos fundadores da nossa cooperativa lá atrás, o grande João, diversos mandatos aí, e o Joviano, obrigado. Enfim, nós tínhamos ali, eu acho que Campos, quando eu falo Campos aqui, São João da Barra, Cardoso, enfim, esses municípios nossos próximos aqui, nós temos condição de fazer pelo menos 4 deputados estaduais. Nós temos a obrigação de fazer. É preciso, na campanha, falar com os nobres candidatos, seja ele do nosso grupo ou não deixar esse povo de fora vir para a voto aqui. A quantidade de eleitor que vota em deputados que vem aqui só em época de eleição, acho que a imprensa pode até ajudar nisso. É absurdo. Existem deputados federais de fora que trazem benefícios, como eu citei agora, por exemplo, o Cristino Auro, né? É uma pessoa ligada ali mais à região de Macaé, mas que atua aqui em Campos e região muito forte, no estado todo. E, por sinal, é excepcional o deputado ter feito um excepcional mandato. Só para dar um dado, o Cristino Auro, ontem, por exemplo, se viu um membro do Macaé, do Norte Fluminense, ontem levou cafeicultores do sul, do noroeste fluminense para Brasília. Eu costumo dizer o seguinte, deveria existir o cargo de deputado federal do país, e não do estado, porque a atuação dele é impressionante. Mas, enfim, eu acho que Campos tem condição de fazer 4. Né? Eu falei numa reunião política esses dias com o nosso grupo, que eu acho que a gente tem condição de fazer 3 deputados estaduais. Nós temos fôlego, nós temos carcaça para isso, nós temos candidatos bons para isso e, quem sabe, 2 deputados federais. Então, assim, eu acho que é possível
Tem eleitor para isso, tem, repito, força para isso, força política. Agora é preciso fazer um trabalho bem feito. A eleição do garotinho para deputado federal, né, como você bem colocou, se depender da justiça liberando, é certo que vai puxar, né? Ele vai puxar muita gente. Então, assim, é muito importante. Eu acho que essa união da população aqui em torno da cidade, mostrar para as pessoas que o voto no candidato local é muito importante para a nossa cidade. Acho que tem que ser massificado isso na cabeça do eleitor na campanha. Quem falava sempre sobre isso era o Luiz Barbosa. Sempre falava sobre isso. Grande São Luís, grande São Luís. Ele falava que no dia que o Brasil tiver voto digital misto, como é na Alemanha, na Alemanha você vota pela sua região e pela unidade federativa. Então você elege o deputado regional e elege o deputado que representa o Estado, assim, digamos, né? Mas enquanto Luiz, só um parênteses. Candidato local, lógico. Se você pegar ali nas últimas eleições, não vou citar nome, tem deputado que nunca pisou aqui, Luiz. Não sabe nem a cara do campista. Entendeu? Então, se o cara está em dificuldade, se não está, qual a demanda, o que ele precisa, é preciso fazer um trabalho bem feito. E aqui convoca até a oposição, né? Tem candidatos lá do outro lado, da oposição. Na verdade, pelo número de eleitores, dá para eleger todo mundo. Dá para eleger, muito eleitor. Não é só Campos. Quando eu falo Campos, repito, aqui é a região nossa, aqui é o Norte Fluminense, dá para fazer tranquilamente 5, 6 deputados estaduais, 2, 3 federais. Agora, você pega deputado vindo para Campos para apanhar 10 mil votos, deputado federal, aí, e o cara que nem sabe a cor da cidade, mal vem aqui para fazer os conchavos políticos, aí realmente fica difícil depois de reivindicar. Aí fica aquela história, a política é complicada, a política é ruim. E o cara, na hora de votar, não sabe escolher. Para as 8h46, tem que te liberar, mas tem que fazer uma última pergunta. Falamos dos aspectos mais regionais, né, mais paroquiais, mas é inegável que está movendo essa eleição até agora, está mobilizando o eleitor, a disputa presidente da República. Né? Teve aí agora um contraste acho que muito, o adjetivo que eu vou usar, muito esclarecedor das viagens de Lula à Europa e Bolsonaro ao Oriente Médio. Enfim, são os dois que dividem aí, né, polarizam a eleição a presidente. Embora você tenha uma novidade, que é o Sérgio Moro, e desde que o Podemos anunciou a filiação dele, tiveram 2 pesquisas apenas. Ele apareceu em terceiro nas 2, passando Ciro Gomes, ainda no empate técnico. E Ricardo Noblat anunciou, que é um dos jornalistas mais conceituados do país, anunciou ontem que ele vai aparecer na próxima, que seria a terceira, já na casa dos 2 dígitos. Né? Noblat é uma fonte muito confiável. Né? Ou seja, ele está encurtando a diferença para Bolsonaro e disputa um eleitor muito parecido. Né? Como Ciro também disputa um eleitor parecido com o de Lula. Como é que você vê a eleição presidencial e como é que você projeta e como é que você projeta também a eleição ao governador do estado, onde outra polarização se desenha, que é entre Cláudio Castro, governador, e Marcelo Freixo, deputado federal, a governador. Rodrigo Neves estava correndo por fora, eu li ontem umas notas do Correio Brasiliense, dizendo que pelo fato de ele não ter decolado nas pesquisas, mas ele talvez optasse por via deputado federal. Né? Li ontem isso no Correio Brasiliense. Enfim, como é que você vê essas 2 eleições, Fred? Aloysio, eu estou muito preocupado. Eu acho que, assim, eu não, né? O Brasil todo, com essa questão da radicalização em termos de Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. Né?
A gente acompanha ali, às vezes, no próprio grupo da Folha, os debates, né? Vamos chamar até de embates, né? Eu fico quietinho ali escutando, mas você vê que até qualquer posicionamento que você coloca, o céu hoje está cinza. Ih, rapaz, esse cara, ele é de Bolsonaro. Olha, o céu hoje está azul. Ih, rapaz, esse cara é de Lula. Cara, olha só, onde é que nós vamos parar com isso? Então, posso ser franco com você, eu torço muito para uma terceira via, seja de centro-esquerda, seja de centro-direita, porque Bolsonaro, eu acho que cumpriu o papel que tinha que cumprir lá atrás, tá certo? Não vejo espaço no Brasil para um país melhor na mão do Lula. Então eu torço muito para que a terceira via, seja ela qual for, a terceira via equilibrada, repito, de centro-esquerda ou centro-direita, consiga ganhar essas eleições. Especificamente do Moro, Luiz, o brasileiro, eu acho que ele olha para o Moro hoje como um traidor, como o cara que traiu o Bolsonaro. Então, para ele apanhar, eu não sou nenhum analista político, mas gosto muito de ler e de escutar as pessoas. Quando eu falo as pessoas, são até as pessoas mais humildes, que é o peso que acaba elegendo o presidente da República. Eles olham para o Moro como um cara que traiu o Bolsonaro. Então, se ele está pensando em apanhar o voto da direita ali de Bolsonaro, vai ser muito difícil. Muito difícil. Governador do Rio Grande do Sul, é uma pena, porque o Dória, eu acho que não vai dar espaço para ele, não vai ter jeito. O Dória deve ganhar as prévias lá, enfim, mas é um cara que um potencial, um rapaz novo, um potencial enorme, né, mais para frente, mas acho que daria trabalho, acho que ele iria muito melhor como candidato do PSDB, fazendo uma rampa de crescimento agora até as eleições. Dória, os eleitores de Dória já estão consolidados, ele vai patinar, né, o Dória vai patinar nos números dele e não vai para lugar nenhum. Já eu esqueci o nome lá do governador, me ajudei, lá do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite. Eu acho que ele teria condição de avançar mais. Ciro Gomes, né, a gente vê uma possibilidade ali, mas também com dificuldade de fazer uma chamada unificação da esquerda. Enfim, infelizmente, talvez aconteça o que a gente não quer, que é a polarização de Bolsonaro e Lula, que eu acho que vai ser péssimo para o país, criando aí talvez divisões e rachaduras na nossa sociedade mais do que já está. Às vezes a gente vê em rede social os absurdos que são colocados hoje, de família brigar, rapaz, é um negócio de louco. Você vai ver que vai intensificar. Mas isso é uma tendência mundial, né, Luiz? Você que acompanha aí, eu leio muito seus artigos, e você já li alguns artigos seus dizendo exatamente isso, que essa polarização é uma coisa que não é só nossa do país, mas que é muito ruim para a democracia mundial. O algoritmo, as redes sociais descobriram que o que se falou aí, você estava falando do Vladimir sobre rede social, o que gera like, o que gera mais visualização, mais like, ou interação, vai ser like, pode ser odiei, né, pode ser não gostei, é o ódio. O ódio gera mais envolvimento. É aquela coisa humana, né? Você vai ali na esquina dar um prato de comida para alguém, ninguém vai parar para ver. Você vai ali dar um tiro em alguém, vai juntar muita gente para ver, né? Infelizmente, tá lá na nossa formação, acho que, sei lá, a nossa evolução aí. Mas Frederico, governador. Mas eu acho que Cláudio Castro, ele além de ser uma pessoa muito inteligente, ele fez um acordozinho com a tal da sorte. Ele é uma pessoa muito simpática, você já teve com ele, é um cara
muito inteligente. Mas eu falei, rapaz, você fez um pacto com a tal da sorte. O cara, né, entra ali... eu acho que além da sorte, a facilidade, a falta de opção também vai favorecê-lo, né? A venda da SEDAI, o governo está com recurso para investir no Estado todo, como tem feito. E, repito, Luiz, ele é um cara muito inteligente, né? E eu acho que o Estado também deu sorte pela investidura dele. É uma pessoa também muito bem relacionada com o governo federal. Acho que, mesmo que seja A ou B, ou C que se eleja presidente, ele não vai ter dificuldade pelo bom relacionamento que ele tem. É um cara leve também. Eu acho que a eleição dele, como é que vocês falam? É pulo de 10, né, Nogueira? Fala na Baixada, né? Isso aí é pulo de 10. Acho que é pulo de 10. Quem apostar ao contrário vai se machucar. Não vejo espaço para outro candidato crescer. Aí você fala assim, mas ele está com 3%, 4% na pesquisa. Rapidamente isso aí ele vai chegar e vai virar e vai ser reeleito governador do estado. Eu concordo com o tio Carlos Castro. O Freixo sempre tem aquele problema, né? Piso alto, teto baixo. Piso alto, intenção de voto te leva ao segundo turno, teto baixo, rejeição, você não cresce no segundo turno. Exatamente. Foi problema de Garotinho também, o próprio Garotinho teve esse problema. Enfim. Agora, só sobre... e acho que se confirmar esse cenário mesmo de Rodrigo Neves desistir e via deputado, realmente as coisas se encaminham muito bem para a eleição de Cláudio Castro. Sobretudo, vai ser definidor, já chamei ele aqui, ele concordou, a noiva preferida, Eduardo Paes. Fechou com Eduardo Paes, aí eu acho que é um dia pulo de 10. O Eduardo Paes, ele prometeu, não só para os eleitores dele, mas vamos dizer assim, para o sistema político ele não viria governador. Eu acho que não vem. Ele vai vir muito forte nas outras próximas eleições, até porque, Aloysio, o que eu ouvi lá no Rio é que o Cláudio Castro ele não atrapalha a fila. Aí eu perguntei, mas como é que é esse negócio de atrapalhar a fila? A gente está debutando na política. Não, Frederico, ele já vai se reeleger. Então, na próxima eleição, ele não pode concorrer. Eu falei, tá. Essa é boa. Mas tem que saber também, desculpa, eu acho que a Luiz pode até colocar também essa informação aí, se ele tiver. Sei que existe, né, alguma definição. Se de fato acontecer essa questão da opção do deputado federal, do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o apoio dele para governador, também vai ser mais um peso. Não vou dizer que é noiva preferida, mas é mais um peso também, né? Eu vi as notas que eu li para o Rio Brasiliense ontem, estão dizendo que aquela coisa, né? Você tem a caneta, que agora é o Raxel Grael, não é ele o prefeito, né? É isso. Ele muda muito, né, Luiz? Muda muito, né? Então, acho que ele não vai conseguir fazer no governo do estado o que ele fez nas eleições em Campos, né? Onde ele investiu muito. E quase ficou, cara. Mas também... Bom, vamos pular essa parte. Frederico, olha só, uma coisa... Vamos pular essa parte. Mas também gastou o que tinha e o que não tinha, né, velho? Eu não sei, você tá falando... E agora? Gastou energia. Uma coisa é você ter energia, outra coisa é saber onde aplicar a energia. Gastou muita energia. Eu não sei se ele vai ter essa energia toda para o governo do estado, para o governo do estado, não. Acho que energia... Vou dizer a você, eu concordo aí com sua ressalva, mas foi um trabalho, assim... Não, sem dúvida. Brilhante. Profissional. Quase virou. Luiz, fazendo aqui um adendo rápido, que a hora já está estourada. Vamos lá. Rapidinho. No debate, porque se for falar de política também, eu gosto pra caramba. No debate do segundo turno, que eu acompanhava o Vladimir, o Caio Viana, né, que o Vladimir foi crescendo nos debates, crescendo que eu falo no sentido de performance,
a assessoria do Caio tinham pessoas que eu nunca vi na vida. Eu falei, rapaz, de onde é esse povo? Inclusive na Folha. Né? Na Folha, no debate na Folha, o pessoal que estava acompanhando o Caio era um pessoal de fora. Negócio assim, altamente profissional. Aí o pessoal eu ali quietinho nos bastidores, perguntei, rapaz, quem é esse povo aí? Esse pessoal tudo profissional de fora, contratado para fazer assessoria do rapaz. Então, assim, foi dispendiado muita energia naquela eleição pelo Rodrigo Neves. Energia, vamos falar energia. E que eu não acho que o governo do Estado ele vai vir com esse gasto todo, não. Entendeu? Cláudio Castro é o futuro governador, se ele não fizer nada fora do normal, se não tiver nenhum tipo de contratempo, né? Se não fizer nada que possa cometer nenhum erro grave, está eleito, né? Governador do Estado. Se fechar o apoio com Eduardo Paes, eu acho que você está certo. Acho que muito. Porque, só para terminar, Eduardo Paes é o seguinte: Cláudio Castro, você disse, não pode se reeleger, porque já foi na chapa. Exato. Então, Eduardo Paes apoia Cláudio Castro se elege governador, Eduardo Paes indica o vice, por exemplo, um vice de confiança dele, Eduardo Paes. Cláudio Castro sai 9 meses antes do governo do Estado, no final do mandato, para poder vir a deputado federal ou a senador com apoio de Eduardo Paes. Eduardo Paes se reelege prefeito em 2021, 2024. Se Eduardo Paes se eleger prefeito e eleger Cláudio Castro governador com vice, ele chega em 2026, Fred, com a prefeitura e o Estado do Rio na mão. Olha só. Verdade. Aí, se bobear um primeiro turno, não é? Se bobear presidente, amigo. É verdade. Só tem que combinar com os russos, né? Mas tem que combinar sempre com os russos, mas são quadros muito prováveis. Ah, sim. Verdade. A tendência é muito forte. Não surgindo nenhuma dessas novidades, que é o que a gente projeta também, a gente sempre conversa sobre isso, como surgiu o Witzel, como foi também o próprio Bolsonaro, né? Não tendo mais esse tipo de fenômeno, que é muito pouco improvável acontecer isso, até porque a gente viu no que deu, né? Essa coisa de se votar por votar, para tirar por tirar, e aí viu no que deu. Se não surgir nada disso, acho que o caminho é esse aí mesmo. Não está errado, não. Vamos liberar Fred. 9-2, doutor Frederico. Obrigado, muito bom ter a companhia do senhor aqui, quase que mais que um analista político aí desse bloco final do que, né, o nosso convidado realmente. Também foi bem tranquilo, mas produtiva, boa entrevista. Desejo boa sorte para o senhor sempre, e lá no mutirão que acontece agora, o lançamento desse mutirão que vai acontecer agora lá no Trianon. Muito obrigado pela presença aí mais uma vez. Um bom dia, um bom final de semana. Bom dia, Cláudio Nogueira. Só fazer aqui um adendo, que eu recebi aqui uma mensagem que o evento lá é fechado. Então pode ser que as pessoas procurem lá para entrar e não consigam. Então até para evitar aglomeração, mas vai ser no Trianon daqui a pouco. O evento é fechado, não vai ser aberto ao público em geral. Mas enfim, agradecer muito a Folha da Manhã. É um espaço importante que a gente tem aqui para levar até, Luísa, eu diria, para dar satisfação às pessoas, né, do que a gente está fazendo, do que deixou de fazer. Eu acho muito importante essa interação, onde a gente pode responder às demandas das pessoas, mostrar o que a gente está fazendo, trazer a crítica construtiva para dentro do governo no sentido de melhorar. E eu acredito que o governo Vladimir, quando fechar os 4 anos, vai estar com um resultado muito bom em relação ao que ele propôs, e é nisso que a gente briga, é nisso que a gente trabalha. Agradeço muito a Folha da Manhã, ao Grupo Folha da Manhã, pelo espaço, e até o final do ano a gente volta para dar um alô, pelo menos para desejar aí a todos um bom ano novo, um Natal com muita paz, mas se Deus quiser a gente vai ter oportunidade de falar. Tá bom, Luiz? Muito obrigado.
Cláudio, muito obrigado. Bom dia a todos. Abraço mais uma vez, bom dia. Aloysio. Agradecer, Frederico, pela entrevista. Esse terceiro bloco, aqui está estreando em política, já está, motivo que está bem íntimo, as projeções, como analista político. E desejar sorte aí ao governo, né? Independente, o governo que foi eleito, independente de essa rixa política que faz parte da política, é normal, é igual futebol, envolve paixão, mas que o êxito do governo é o êxito da cidade, né? Acho que essa relação com o parlamento, com a Câmara, realmente deve ser melhor azeitada. Oposição tem que existir para fazer as críticas, mas a gente tem que buscar consensos pela cidade, né? Governo, oposição, executivo e legislativo, consenso pela cidade. É isso. Obrigado, Fred. Obrigado, um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês. Bom, um abraço. Rony Azevedo está falando aqui no stream, vamos lançar Aloysio como deputado. Opa! Vai dar trabalho, né? Você pensou? Nunca na vida. Tem um amigo meu que fala, nunca diga nunca, hein? Não, eu até falo, mas assim, é uma coisa que é um acordo entre a família Abreu Barbosa, que nunca nenhum de nós vai entrar na política. Tá certo. Pelo menos não vai dar trabalho, Cláudio. Pronto, menos um aí. Já pensou um embate lá no plenário lá? Meu Deus. Rapaz, Ué? Ronaldo Caiado ia virar... medo. Hã? É o que, Luiz? Frederico Marquinhos Bacelar fica até com medo. Vai tomar pelo de constitucional. Boa. Um abraço, doutor. Gente. Obrigado. Tchau. Boa sorte aí. Um abraço. Bom, são 9h06. Você está acompanhando o Folha no Ar, primeira edição. Hora de encerrar o programa. E, além de agradecer mais uma vez ao doutor Frederico, trazer então a luz 9h06. Só lembrar que amanhã é dia do jornal Folha da Manhã impresso. Essa entrevista naturalmente vai estar também aí, uma parte dela deve estar, né, amanhã no jornal. E se você quiser comentar algum dos temas aqui, fique à vontade. Tem, acho que o assunto bacana aqui, essa notícia aí, que o doutor Frederico ainda complementou com outras informações. Santa Casa de Campos não tem mais paciente com a Covid-19 em UTI e acho que é por aí. Amanhã também é dia da consciência negra. Frederico, você pode sair. Então tá bom. Um abraço, tudo de bom. Obrigado. Tchau. Valeu. Comemorar, né? Frederico estendeu, né? Que se a Santa Casa está sem paciente em UTI, campus inteiro, público e privado, está sem nenhum doente de Covid em leito clínico. Como o Frederico me explicou aqui, precede a UTI, não tem ninguém em leito clínico, quer dizer, é muito difícil um quadro se agravar e entrar direto na UTI. O cara já entra no hospital na UTI, é muito difícil, né? Acontece, mas é mais difícil. O normal é que o doente, ele seja internado no leito clínico, aí, na caso de uma evolução para um caso mais grave, ele passa para a UTI, sobretudo pela demanda de respirador, né? Que é o que é o ciclo da Covid, né? Então, se a UTI da Santa Casa está zerada e os leitos clínicos do município, todos, públicos e privados, da rede conveniada, estão zerados, é um belo sinal e é um aviso que a gente não deve se descuidar, né? Estamos fazendo trabalho de casa, esse dado que ele colocou aí dos 40 mil pessoas que não tomaram só uma ou nenhuma dose da vacina, é muito preocupante, como ele explicou, e é fato. As pessoas precisam entender isso. É seu direito, por exemplo, se matar. Não é seu direito se matar, querer me levar junto. É literalmente isso, entendeu? O cara tem direito de fazer o que ele quiser com a vida dele. Agora, quando ele não toma vacina, ele não está só se expondo, ele está expondo todo mundo que ele convive. Ele está expondo a sua cidade, a sua comunidade, a sua família, o seu local de trabalho, né? E vão sofrer sanções,
Porque o Supremo já autorizou demissão de quem não se vacinar. E te digo, o grupo Folha, quem não se vacinar, está fora. Não fica. Eu não vou expor 50 profissionais para ter a responsabilidade de um. Entendeu? Quer fazer loucura? Beleza. Mas não vou bater palmo para me dançar, não. Isso é um problema. Eu acho um absurdo, né? Você não expõe só assim, você expõe todo mundo que você convive. Né? Cara, desculpa, você falando assim do Grupo Folha, e aí você fala como empresário também, e é claro, lógico, né? Agora, aqui para nós, como cidadãos também, eu falo como cidadão comum. Cara, eu estou excluindo os meus amigos que não tomaram vacina do meu contato, da minha área de contato. Não quero ter contato com esses caras que não tomaram vacina. Eu não consigo ter contato com esses caras que não tomaram vacina. Não só para não colocar a minha vida e a da minha família em risco, como não entender o que passa pela cabeça dessas pessoas. E essas mesmas pessoas, Aloysio, que tomaram vacina contra sarampo, que tomaram vacina contra poliomielite, agora por uma ideologia de uma maluquice, eu não consigo definir isso, porque senão vai ficar até chato eu falar o que eu penso assim, não vai ficar legal, entendeu? Então o que eu posso fazer para não falar nada? Estou excluindo da minha lista de amigos. Pior que eu conheço uns casos de jovens, né? Difícil definir. É difícil. Quer dizer, eu tenho, mas eu não posso. Eu sinceramente, eu sou a favor de o Estado se impor e obrigar a pessoa a tomar vacina. Eu sou favorável. Como foi feito com Oswaldo Cruz no século XIX para erradicar varíola, febre amarela, cólera. Agora, teve um surto de febre amarela aqui em Minas, depois veio para o Espírito Santo, depois veio para aqui, para o Rio. Não teve agora? Século XIX para o XX, o Brasil, o Rio, é um porto importante, até hoje né? Os navios de todo mundo tinham ordem para os marinheiros não descerem a terra. Porque era um antro Aí o Oswaldo Cruz, foi na marra. Teve a guerra da vacina, teve uma guerra. A Marinha Brasileira bombardeou áreas que se rebelaram contra a vacina. Enfim, agora passamos por isso há 100 anos, né? E está repetindo agora. Eu, sinceramente, sou favorável ao Estado, na minha opinião, impor o seu papel de Estado e impor a vacinação pela defesa da coletividade, e sou favorável a que todas as medidas sejam tomadas, porque, enfim, demissão, impossibilidade de fazer concurso público, impossibilidade de frequentar espaço público. Entendeu? Então se isola na sua casa, né? Sozinho. Agora, eu vou falar o que com um negócio desse, cara? Não tem. E vou te falar, não leva 30 segundos para mudar de opinião quando o assunto é, por exemplo, um concurso desse aí que você falou. Um ex-amigo aqui, cortei, agora ele já tomou a vacina, mas não quero mais nem contato. Ele tá bom, estou radicalizando assim para ficar bem claro. Ele passou numa prova dessa aí de uma empresa, SEDAI. Chegou lá para tomar posse, o cara falou: cadê o cartão da vacina? Também não. Então perdeu a vaga. Olha, foi um desespero para ele tomar as 2 doses e voltar para garantir a vaga dele. Tomou as 2 doses, não levou 30 segundos, amigo. Não tem, Aloysio, não tem sustentabilidade. Você não tem argumento para sustentar por que você não tomou a vacina. Não tem, cara. Então você também não toma anestesia quando vai fazer um tratamento de dente? Então tá, você não é o cara, então vai lá, faz um tratamento dentário e não toma anestesia, né? Como você falou, eu conheço pessoas que... Uma pena.
boas pessoas e estão nessa vibe péssima, cara. É difícil. Pena, mas vai passar e, se Deus quiser, a gente vai lembrar disso lá pela aquela pastinha que tem na tela do computador, pela lata de lixo. Tomara que a gente consiga vencer esse momento e passar essa coisa obscura que o país vive. O mundo vive tudo isso, né? Mas a gente sabe que a gente é um país de pessoas boas, animadas, alegres, felizes, não tem essa... Eu acredito que isso seja só uma onda e que isso vai virar, sei lá. Principalmente a grande riqueza brasileira é seu povo, sua cultura. Muito bom. Aqui, então, amanhã, 7 da manhã... 7 da manhã não, amanhã é sábado. Que bênção. Vamos descansar, então. Um bom final de semana para você, bom descanso. E a gente volta segunda-feira. Amanhã tem Jornal Folha da Manhã nas bancas. Eu vou pegar agora, vou até umas 10 horas da noite trabalhando. Vai tipo vagalume, né? Não para. Vamos lá. Um abraço. Beto passando de papagaio de pirata. Passou aqui? Não, na entrevista passou. Ah, é. É que não consegue abaixar mais não, tá com um problema de coluna. Eu tô crescendo. Mas mais leve. Vai lá, Luiz. Bom final de semana, de qualquer maneira, a hora que der para descansar aí. Vamos à luta. A gente volta segunda-feira. E é você de casa que nos acompanha aí sempre. Fique ligado de casa ou de carro, onde você estiver, né? Continue ligado aqui na Folha FM. O Folha no Ar volta segunda-feira. O oferecimento é do Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. E também Laboratórios Plínio Bacelar, com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.